do que era a meta. Como é que eu olhei para os gestores assim, como é que vocês querem vender se vocês não põem produto para dentro da loja? Aí tinha uma gestora, uma mulher lá, eu usei o exemplo assim, ó, você entra numa loja de sapatos que tem 3 modelos de sapato dentro da vitrine, e ela, não, né? Não vai ter cor, não vai ter tamanho, não vai ter o número do salto, não vai ter o número do sapato, nem passa, nem perde tempo. Está acontecendo isso conosco. O cliente não para no nosso site, ele não entra no nosso site. Não tem imóvel, nós não temos o que ofertar. Não vendemos. Tem que buscar, tem que divulgar. A meta de colocação de placas, 70% das vendas de imóveis efetivas saem através das placas. Aí a meta de placas, eles ficaram abaixo de 10% de colocação de placa. Quer que o cliente adivinhe que eles existem? Não existe. Não vai acontecer dessa forma. Tem que captar imóvel e tem que divulgar o imóvel. Aí a gente se comprometeu lá na reunião de baterem forte nas metas de captação e de colocação de placas para começar a fazer venda. Venda de imóvel é um processo produtivo, é uma consequência. Eu tenho que captar, eu tenho que divulgar, eu tenho que atender bem, mostrar o imóvel correto, tirar a proposta e fechar o negócio. Não existe cair o raio de fechar, de já vir um contrato pronto. O cliente ligar para a imobiliária e dizer, olha, eu gostei desse imóvel, inclusive assim, ó, 400 mil acho que está muito barato, eu quero pagar 500 mil nesse imóvel. E o corretor ouvindo, não, eu também acho que 6% de comissão para você, pelo excelente atendimento que você está me dando, é muito pouco, eu quero pagar 8%. E assim, eu já estou levando o contrato pronto aí, só precisa agendar lá com o proprietário para assinar. Não existe, gente. Vender imóveis dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Administrar a locação, captar a locação, realizar a locação, também dá muito trabalho. Nós começamos a palestra aqui dizendo que é um mercado extremamente pulverizado. O que isso quer dizer? Que tem muito concorrente, que tem muito profissional no mercado. Vai ganhar quem? Quem correr mais. É que nem a Maratona de São Paulo. Tem quantos mil inscritos tinha na maratona? Um chegou na frente. O resto ficou atrás. O segundo colocado é o primeiro perdedor, e depois só vem. Tem que correr, vender imóveis, tem que correr, tem que suar, tem que trabalhar. Outro ponto aqui, ó, sistemas de informação. Moderna gestão imobiliária, administrando imóvel de locação na ficha Cardex, como eu já vi, não foi no ano passado, foi esse ano, não existe mais espaço para isso. Tem que modernizar, tem que usar sistema. É difícil, mas tem que ter. Tem que estar informatizado. Treinamento, realizar treinamento. Informação e conhecimento é treinamento. Treinar. As pessoas, em geral, não vão gostar, mas põe um cronograma de treinamentos dentro da empresa. O Secov aqui em São Paulo é fantástico. Todo dia tem curso de qualquer coisa, não tem? Tem toda uma bateria. Você pode qualificar uma pessoa que não sabe nada do mercado imobiliário. Se você mandar aqui no Secov, dentro do programa de treinamentos do Secov, aprende tudo do mercado imobiliário. Só que assim, tem que mandar, porque a criaturinha não vai vir sozinha. Tem que mandar, ele não vai. Ele não vai deixar de ver a novela para vir para cá. Não vai. Se você não estiver falando, tem que ir lá, eu já te escrevi, vai lá. Ele não vem. De livre, espontânea vontade, ele não vem. De livre, espancada pressão, talvez. Pessoas, trabalhando, que é o 6º critério. Algumas questões assim bem relacionadas de pessoas diretamente relacionado também com liderança. Comum de vermos nas empresas, assim, ó. Cada índio tem somente um chefe. Ah, não, mas é que o fulano é bom no comercial, o outro é mais administrativo, e eu vou ter que os dois são os gerentes da equipe. Não, os dois não são os gerentes da equipe. Não existe. Isso aqui é um princípio de administração chamado unicidade de comando. Alguém aqui tenta revogar a lei da gravidade? Não dá, né? Por que nós vamos revogar essa aqui? Não dá certo, não funciona. Cada índio tem um e somente um chefe. Se tiver 2, dá problema. Ou não sai o serviço, ou sai errado. Porque um vai mandar fazer de um jeito, outro vai mandar fazer de outro, e vai dar problema, para não dizer outro palavrão. Tá? Tem que respeitar isso aqui. Outra coisa, outra anomalia comum nas empresas. Não existe chefe sem índio. Ah, é o filho do dono que é o gerente, gerente de quê? Não, ele é gerente de redes sociais. Tá, e quem trabalha com ele? Não tem ninguém com ele. Então ele não é gerente de nada. Ele pode ser assistente de marketing, analista de redes sociais, qualquer coisa, não é gerente de nada. Ah, não, mas ele é o filho do dono. Sim, ele é analista de alguma coisa e filho do dono. E de preferência esquece que ele é filho do dono. Pior cargo que se pode criar dentro de uma empresa imobiliária familiar é o cargo de filho do dono. Esse é o pior cargo que existe.
Porque a criatura vai ser sempre filho do dono, e ninguém vai respeitar ele como profissional, somente porque ele é filho do dono. Esqueçam o cargo de filho do dono. Risquem do organograma o cargo de filho do dono. Está dentro da empresa, tem que desempenhar uma atividade, tem que desempenhar um cargo, tem um conjunto de responsabilidades e tem que cumprir com a responsabilidade. É a melhor forma de profissionalizar a empresa. Quem não serve para ser chefe, líder, é índio. Outra coisa comum de se ver nas empresas do mercado imobiliário. Aquele profissional que está 15, 20 anos na empresa e que aí ele virou gerente, que não tem índio, porque ele está 20 anos na empresa. Tá, e daí? Ah, mas ele está aqui há 20 anos. Sim, e daí? Tem que ter uma responsabilidade. Tá? Põe ele como analista, sabe? Realiza a pessoa de outra vez. Vou dar um exemplo. Semana passada eu fiz entrevista numa empresa, que aí tem um gerente lá, 37 anos de empresa, e que não lidera a equipe, não interage com a equipe, vou lá, faço... Ele é gerente, está há 37 anos e a desmotivação em pessoa. Imaginem a desmotivação, é ele. Tá? Ganhou corpo e alma, é ele. Porque está num cargo e não tem responsabilidade, não tem aquela paixão para desempenhar a atividade. Está lá, cumprindo tabela. Definir claramente as responsabilidades e cobrar que as responsabilidades sejam realizadas, e cobrar efetivamente essas responsabilidades. Tem responsabilidade? Vão fazer. Cada um fazendo a sua parte nas empresas, empresa não dá problema. Se está claro que tem que fazer e cada um faz a sua parte, não tem problema. Todo mundo vive em paz, todo mundo vive tranquilo, todo mundo leva a sua vida e vive com qualidade de vida. Se não está claro isso aí, dá problema. Outra questão comum em relação às pessoas que a gente aborda e está cada vez mais usual. Geração Y chegando no mercado. Nós estamos vivendo um conflito de gerações. Antigamente, o conflito de gerações era nós brigarmos com os pais, né? Agora a gente tem isso no ambiente de trabalho. Geração X e geração Y. Como é que se trabalha, como é que se conduz, ou como é que a gente interage com a geração Y, com os mais jovens, dentro da empresa? Primeiro ponto, assim, propor desafios. É a geração videogame. Eles já nascem mexendo no videogame ali, já nascem... A minha filha tem 2 anos, passou o final de semana brincando no celular ali, com um joguinho que eu deixei para ela, o melhor babá eletrônico que existe. Ela passou o final de semana lá. Tem que ter o desafio. O jovem, ele quer o desafio, ele quer entrar, ele quer aprender, ele quer vencer etapas. E tem que saber dosar também, assim, porque ele acha que a vida profissional, a vida corporativa é o videogame, né? Que ele vence uma etapa a cada 15 minutos e vai ganhando vida e vai passando de fase e acha que dentro da empresa ele vai ser gerente em meia hora de jogo. Não, não funciona assim. Tem que ter etapa, mas tem que ter o desafio, tem que instigar ele. Outro ponto, possibilidade de aprendizado. Estimula, seja o líder participativo. Passe aprendizado. Fulano, faz isso aqui. Fulano, vai aqui. Ah, mas eu nunca fiz isso. Parabéns, vai fazer hoje. Vamos lá, desafio, vamos lá. Te posiciona. Faca nos dentes, né, Juliana? Faca nos dentes, vai lá. Tá jogando pitfall. Vamos lá, faca nos dentes, vamos embora, vamos fazer. Tá? Tem que fazer isso aí, tem que aprendizado, corre atrás. Tem Google, é uma geração que sabe muito bem pesquisar, é uma geração muito autodidata em função da internet, tudo que tem. Então, põe desafio, eles vão ir atrás, vão fazer, e vão fazer melhor que nós. Eu tenho plena consciência disso. Possibilidade de crescimento, tem que ter possibilidade de crescimento. Aliás, isso não só para a geração Y, todo mundo quer ter possibilidade de crescimento. Se você tem um profissional dentro da empresa que não quer possibilidade de crescimento, não quer crescer, não serve para você, porque a sua empresa também não vai crescer com esse tipo de pessoa. Sendo bem transparente, tem que buscar, tem que estar sempre crescendo. Instalações modernas e adequadas, não tem como motivar uma geração Y a ficar numa empresa com cadeira de palha, que nem eu fui um cliente no Sul um tempo atrás. Não tem, eles vão olhar assim, que isso, cadeira de palha? Nem a minha avó tem mais cadeira de palha, não vou ficar aqui. Tchau, foi embora. Sabe? Tem que ter a instalação moderna, adequada, bom ambiente de trabalho. Marca consolidada, jovem se identifica muito com marca, por isso que a gente estava falando lá, marca, ser reconhecido. Investir na empresa e na pessoa. Está investindo na empresa, estamos modernizando, estamos atualizando, estamos expandindo, estamos crescendo, sabe? Coisa que mais chateia um colaborador, né, dessa faixa, assim, a empresa está estagnada, não tem possibilidade de crescimento, não está investindo, ele, putz, mas eu não vou crescer aqui, e vai embora.
Questão de remuneração, seguindo também dentro do critério de pessoas. Tem que definir e comunicar claramente a política de remuneração. Como é que é a política de remuneração da empresa? Como é que é a política de comissionamento? Como é que é a política de premiação? Como é que isso está estabelecido? Deixar claro, ó, pessoal, funciona assim. Comunica, estabelece e faz valer assim. Coisa que irrita muito o colaborador, e é o que faz muitas vezes o próprio corretor, que todo mundo no mercado imobiliário tem medo do corretor entrar na justiça. Porque a pessoa entra na justiça quando ela se sente o quê? Injustiçada. Quem tem o senso de justiça, quem o líder foi justo, dificilmente vai entrar na justiça. A menos que seja mau caráter quanto mais. Aí não tem o que fazer, né? Vai ser aí sistematicamente. Mas quer irritar um colaborador, e você tem uma política de remuneração, uma política de comissionamento, e aí ele vendeu um imóvel de um valor alto, e aí, não, mas nesse caso aqui é diferente, porque é a área, porque eu apresentei meu amigo, e a comissão nesse caso vai ser tal. O cara fala assim, tá, por quê? Aquela coisa que vai sempre mudando, né? Sempre modificando. Como a gente estava falando também, o dono da bola, sabe? O dono da bola, do uniforme, o Roberto Justus brinca muito com ele, que é isso aí, né? Ele jogava, ele era o dono da bola, do campinho, do uniforme, então quando ele se irritava, tomava falta, ele acabava com o jogo. Todo mundo, tá, mas por quê? Agora que ia ficar bom. Tem que deixar claro qual é a regra. Aqui funciona assim, e fazer cumprir a regra. A política de premiação, tratar todos com justiça, e quem paga errado, paga 2 vezes. Se eu não seguir isso aqui, vai dar problema lá na frente. De novo, se tiver tudo formalizado, se tiver tudo profissional, a empresa não dá problema. Grande. Sempre vai ter alguma coisa. Capacitação, desenvolver um plano de capacitação. Né? O que tem que fazer? Fazer avaliação de desempenho. Falando, comum a gente vê assim, mas a pessoa não sabe negociar. Vai lá, falando, faz um curso de negociação. Precisa fazer um curso de negociação. Procura, eu pago. Ou eu procuro, você faz. Sabe? Tem que incentivar, tem que fazer as pessoas se desenvolverem. Perdão. Vai ser sempre mais fácil pegar o trem e ir para casa para assistir a novela. Então, a gente tem que fazer o desafio. Incentivar e direcionar os esforços de aprendizado. Por que incentivar e direcionar? Incentivar é mobilizar a pessoa. Precisa melhorar em negociação, você precisa melhorar em atendimento. Vai fazer um cursinho de atendimento. Falando, já te matriculei, vai lá e faz. E direcionar para o que é a atividade da empresa. Vou dar um exemplo que vocês vão rir, mas é vida real. Tá? Parece piada, mas não é. Uma colaboradora de um cliente nosso chegou e pediu para a diretora da empresa se a empresa pagava para ela um curso de cabeleireiro. Porque o sonho da vida dela era ser cabeleireira. E a dona da empresa, tá, mas aqui nós somos uma imobiliária. Onde é que tem um link das atividades? Tem que direcionar, senão vai vir esse tipo de proposta. Tá? Tem que incentivar e tem que direcionar o esforço de aprendizado. Ensinar sobre o negócio é responsabilidade da empresa. Ensinar sobre o que é o negócio, sobre como funciona o mercado imobiliário, como funciona a atividade imobiliária, sobre contratos, sobre o que é atividade, sobre o que é o negócio fim da empresa, é responsabilidade da empresa. Aprender o básico é obrigação do colaborador. Aprender Excel, gente, não é obrigação da empresa. É dever do colaborador. Isso é básico. Se eu não souber, eu não estou no mercado de trabalho. Aprender sobre o Word não é dever da empresa ensinar sobre o Word, é básico, eu tenho que fazer. Se eu tenho a proatividade de aprender como é que funciona o Facebook, por que eu não vou aprender um PowerPoint e fazer uma apresentação? O princípio é o mesmo. Então, tenham isso em mente. Ensinar sobre o negócio é a responsabilidade da empresa. Aprender o básico é a obrigação de cada colaborador. Processos, outra atividade. O 7º critério. Algumas questões que a gente trabalha sempre relacionadas a processo. Como executamos o nosso trabalho? Sabe? Como é que eu executo o meu trabalho? Como é que funciona a minha atividade dentro da empresa? Como é que se faz um contrato de trabalho? Eu sei como devo executar, muitos colaboradores que estão dentro da empresa não sabem como devem realizar o seu trabalho e fazem cada vez de um jeito, cada forma eles inventam uma nova maneira. O colega sabe o que eu executo, dentro de processo também, assim, vinculado um pouquinho com a parte de responsabilidades. É comum ouvirmos nas empresas assim, não, todo mundo tem que saber fazer tudo. Maravilha, concordo plenamente. Todo mundo tem que saber como é que se faz cada uma das atividades, mas tem que ter as responsabilidades. Não é? O que acontece quando não tem processos definidos, quando não tem as responsabilidades claras? Todo mundo faz tudo e ninguém é responsável por nada. Você já deve ter vivido isso também nas empresas, né? Não, todo mundo tem que fazer tudo. Vai fazendo, deu problema. Onde todo mundo faz tudo, feijão com 2 cozinheiros, ou fica sem sal, ou está salgado. Quem é que botou sal a mais no feijão porque eu já tinha posto? Não vai aparecer o responsável.
Não vai. Podem fazer esse teste quantas vezes quiserem. Deu problema, não aparece o responsável. Então, o que a gente tem que ter? Qual é a responsabilidade de cada um, quem faz e como faz. O meu colega sabe como eu executo o meu trabalho, eu sei o que ele faz. A forma de execução do trabalho é de conhecimento da empresa. Tem muita empresa que não sabe como é que o seu colaborador faz a atividade. Muita empresa do nosso mercado. Tal coisa como é fulana que faz. Tá, mas como é que funciona? Cara, fala com ela que eu não tenho a menor noção de como é que essa maluca faz esse troço. Eu ouço isso dentro das empresas. Como o meu trabalho interfere no restante da empresa, não está formalizado. Se o meu trabalho é bem executado, se eu não tenho processo, também não tenho como acompanhar isso, como decidir sobre isso aí. E uma questão assim, se o processo não está bem definido, se o processo não está formalizado e claro dentro da empresa, cria uma relação de dependência nociva tanto para a empresa quanto para o colaborador. Por quê? A empresa não pode demitir, não pode, às vezes, chamar a atenção, ou o diretor ou o gerente tem medo de chamar a atenção, de ser o justo com a pessoa, porque se ela tiver de mau humor e resolver ir embora, se não tem mais quem faça aquilo ali, eu não sei como funciona. Então, a empresa está dependente. E o colaborador, se ele é um colaborador comprometido, ele não pode tirar férias, não pode adoecer, se ele entrar na UTI, tem que levar o celular do lado da cama, porque só ele que sabia aquele negócio. Não pode ser assim. Então, ter processo definido cria uma relação de liberdade. Dentro de uma relação de liberdade, cada um fica dentro da empresa, mantém a relação de parceria porque quer, porque deseja aquilo ali, não porque está obrigado ou porque está dependente. Aqui, sobre gestão de processos, antigamente se tinha a questão de gerenciamento funcional. Cada departamento cuidava dos seus processos. Tá? O que isso procurava? Qual era o objetivo? A eficiência no uso dos recursos. Qual é o modelo atual que se trabalha? Gerenciamento interfuncional, procurando a eficácia no atendimento ao cliente. O que isso nos coloca? Assim, o cliente faz uma solicitação aqui, vamos imaginar uma área comercial, ele quer um resultado lá. Ele deixou o imóvel para alocar aqui, ele vai querer que o imóvel transite por dentro da empresa, faça a comercialização dessa locação, faça o contrato, administre essa locação e ele vai receber o aluguel lá no final. Quem está fazendo isso dentro da empresa, para o cliente, honestamente falando, não faz a menor diferença. Não faz. O cliente quer receber o valor do aluguel dele, correto, na data correta, na data acertada. Então, o que a gente trabalha? Esse modelo interfuncional de gestão por processos. Os processos eles transcorrem a empresa como um todo. Onde é que eu preciso ir? Onde é que é o departamento? Esquece a questão do departamento. Não existe mais hoje, o meu departamento faz tal coisa. Não, hoje todo mundo está comprometido dentro do processo para atingir a eficácia da empresa e a eficácia no atendimento ao cliente. Como é que nós trabalhamos isso dentro das empresas? Nós adotamos uma ferramenta dentro da questão de inovação, onde se mapeia o processo dentro das atividades que a gente coloca aqui. A gente faz o mapeamento das atividades, já coloca dentro da atividade a descrição de como é que ela vai funcionar. E essa ferramenta ela gera a página na internet, que vocês estão vendo é um exemplo, né? Uma página na internet. Que aí o colaborador abre a intranet da empresa com os processos, como é que funciona a captação do imóvel, não sei como fazer. Bom, eu vou lá e clico, ver a orientação, como marcar uma entrevista. Entra ali, marcar a entrevista com o proprietário. Eu tenho que fazer isso, ligar para ele, assim, entendi. E aqui também, o que é a função de cada um, né? O gerente, o assessor, quando vai para o assistente, onde é que cada um participa. Se tiver outro departamento, vai. Esse processo ele permeia toda a empresa. Onde ele tiver que ir para fazer, se tiver um fornecedor, pode ir no fornecedor, ver como é que funciona a parte do fornecedor. Todo mundo que participa para a eficácia do processo tem que estar representado aqui. E uma coisa que a gente sempre brinca, assim, como a gente gera páginas na intranet, eu só estou pesquisando um meio de colocar o logotipo do Google, do Facebook, alguma coisa assim, para tornar mais atrativo, para ver se o pessoal realmente entra e vai ver como é que funciona o processo. Porque acesso, a usabilidade da ferramenta, a facilidade de utilizar a ferramenta, não tem igual. Deixa eu só voltar. O último critério, então, o critério de resultados, que é o quê? Tudo isso que nós fazemos na empresa tem que gerar resultados, e não somente resultado financeiro. Satisfação de cliente é um resultado que tem que ser acompanhado, satisfação dos colaboradores é um resultado que tem que ser acompanhado, a parte de retenção de colaboradores, retenção de clientes, os indicadores de processo que a gente viu, cada processo que a gente executa dentro da empresa, que se executa na empresa, tem sim como a gente atribuir um indicador, atribuir uma meta. Captação, quanto eu faço de captação?
Colocação de placa, quanto eu faço de colocação de placa? Contrato de locação, quanto eu faço de contrato de locação? E os indicadores de processo, pessoal, são muito úteis para a tomada de decisão, para aumentar ou reduzir a equipe, para saber o que tem que fazer. Dá um exemplo prático de um cliente nosso, que uns 2, 3 meses atrás, saiu o vistoriador e queriam contratar um outro vistoriador, um estagiário para fazer vistoria. Ele é uma empresa pequena, não tem um volume grande de locações. E aí eu questionei, tá, mas vamos contratar um vistoriador, quantas vistorias a gente faz por mês? Ah, não, a gente faz bastante. Não, bastante não é resposta, bastante é uma palavra, eu quero um número. Quantas a gente faz? Aí foi lá, olha no sistema, fizemos tantas no último trimestre. Aí eu fiz a divisãozinha assim, tá, nesse volume do bastante de vocês fazem uma vistoria num dia, daqui 3 dias, 2 dias, vocês vão fazer outra vistoria. Nós vamos contratar uma pessoa para trabalhar um dia, que fazer uma vistoria ele faz em 2 horas, sendo lento, ele vai fazer em 2 horas, e ficar mais 3 dias parado. Na verdade, ele vai ficar 3 dias parado para fazer uma vistoria. É pouco, né? O bastante já virou pouco, né? Então, o que a gente decidiu a partir disso aí? Não contratamos o vistoriador, contratamos uma outra assistente comercial que está gerando resultado para a empresa. Mês a mês, eles vêm batendo e aumentando a meta de captação e de locação de imóveis. Com uma decisão simples, o bastante virou um número, e esse número não era o bastante para contratar um vistoriador. Isso que serve o indicador de processo. Aqui alguns dos principais, né? Faturamento, custo, lucro, prejuízo, satisfação e retenção de colaborador, clima organizacional, como é que está a satisfação em relação ao clima organizacional, atendimentos, propostas, contratos, aí cada processo, cada empresa define os seus indicadores. Mas, de novo, comecem com poucos. Mensagem final, em relação à qualidade. Acho que estou estourando o meu tempo também. A gente usa muito dentro da empresa o Keep Walking, tanto que nós já transformamos, né, Thelma? O Keep Walking virou Keep Walking, Keep Working. Caminhando e trabalhando, caminhando e trabalhando. Qualidade, pessoal, excelência em gestão é uma caminhada sem fim. Se você achar que acabou o combustível, segue caminhando, porque a caminhada continua. Não tem, a gente vai estar sempre melhorando, sempre aperfeiçoando, sempre tendo que buscar. Vai acontecer obstáculos, né? Caiu a ponte, continua caminhando, desço, vou pelo rio, pulo, pego um espaço, tem que continuar caminhando, não dá para parar. Onde uma pessoa para na empresa, onde começa aquele efeito de vai parando, vira o trânsito, daqui a pouco toda a empresa está parada. Não, a empresa tem que estar movimentando, tem que estar correndo. Lembrem-se, né, não existe o segundo colocado na Maratona de São Paulo. Alguém lembra? Já não lembro mais, né? Sei lá, eu sei que o brasileiro ganhou. Isso é o que eu sei, é o que vai ficar. Então, segue sempre caminhando. Dificuldade vai ter, a gente tem que pular. E se achou que chegou no final, não chegou no final. A gente vai seguir caminhando. E esse é o efeito, isso que tem que ser a empresa. A gente trabalha, o nosso conceito é assim, para perpetuar as empresas. A empresa, ela tem a condição de ser eterna. Exemplo final, o próprio Johnny Walker, já tem mais de 200 anos essa empresa. Tem o dono, filho do dono, neto do dono, tataraneto do dono, a empresa continua, dominando todo mundo, e essa tem que ser essa é a ideia, e mesmo sendo, Gabriel, sendo empresas pequenas, empresas familiares, a gente tem sim como perpetuar as empresas. E nós vemos no nosso mercado, a gente acompanha aí no dia a dia empresas do mercado imobiliário que já estão na 3ª geração e estão muito bem aí, vão para a 4ª, para a 5ª, e quantas mais puderem, isso nos dá um grande orgulho. Espero ter contribuído de alguma forma dentro disso aqui, e hoje, seguindo o protocolo, vai para as questões, né? Então, vamos lá. Obrigado a vocês. Eu sou italiano, não consigo. Não consigo. Eu dava aula, eu passava 4 horas dando aula à noite, 4 dias por semana, e não conseguia sentar. Não sei, deve ser psicológico. Freud deve explicar. Você falou de treinamento, apenas lembrando, o Secov tem o programa Qualificação Essencial, tem grade de eventos, as empresas que estão na rede Secov tem uma grade de treinamentos que, para quem está na rede, inclusive, são treinamentos gratuitos, palestras, etc. Vale a pena se aproximar. A gente sabe que no nosso mercado, em geral, muitas empresas são pequenas, familiares, e é o corretor de imóveis que vira o dono de empresa e que a formação dele é de corretor. É possível se fazer um líder, é possível se treinar um líder, ou a aptidão nasce com a pessoa? Como que chega a um processo para que o corretor de imóveis, que é a história dele, a vida dele, é vender imóvel, seja um líder de pessoas, né? E uma outra pergunta que eu ia fazer é,
Esse tipo de informação de gestão é acessível para empresas pequenas? Porque a empresa do corretor normalmente nasce muito pequenininha, a capilaridade do mercado é muito grande. É possível empreender esse tipo de gestão mesmo em empresas pequenas? Vamos começando de trás para frente. Primeiro ponto, assim, ó, é possível sim. A gente trabalha, nós temos aí, a Laguna Baller tem bem a ciência do que é a realidade do mercado imobiliário. Tá? Então, assim, ó, a gente criou o nosso próprio modelo de negócio para viabilizar a implantação e a adoção pelas empresas. A participação no programa, ou a adoção do programa, ela não despende de muito investimento. Na verdade, até mesmo sem a Laguna Baller, quem quiser pode entrar lá no site do PNQ, olhar o que são os critérios, aprender os critérios, fazer a inscrição no PNQ, vai atrás, vai ter um esforço, mas vai